Bom, hoje, especificamente falando dos erros, né? Desses erros que prendem a gente numa gestão industrial por muitos anos, muito provavelmente vocês vão ver mais situações comportamentais relacionadas com os 3 erros. Então já estou aqui dando spoiler sobre do que consistem, de onde vêm esses erros que a gente comete para ficar preso aí por muitos anos dentro de uma gestão industrial. Quando a gente está dentro de uma fábrica, e eu atendo consultorias e sei muito bem como é essa realidade, consultorias em indústrias também, né? Eu sei que você trabalha duro, né? Eu sei que você de verdade se dedica todo santo dia a fazer o seu melhor, né? Faz de tudo para manter a fábrica rodando, né? Sem dúvida nenhuma, eu sei que você está lá dia após dia fazendo com que a fábrica esteja rodando, trabalhando, se sacrifica, inclusive muitas vezes se faz sacrifícios pessoais, né, para que a fábrica esteja de fato trabalhando e você entregando os produtos no final do dia, da semana, do mês. Só, gente, que eu também sei que muitos sofrem de uma frustração muito grande, né? De entra mês, entra semana, mês, ano, que de fato você olha e fala assim: poxa, o que eu estou fazendo com a minha carreira? Né? O que eu estou agregando à minha carreira? Como eu estou desenvolvendo a minha carreira? E aí que a gente começa a se perguntar, né? Nós já estamos praticamente em setembro, né? Então o ano já passou do meio há muito tempo, nós já estamos descendo a ladeira rumo ao final do ano. E aí a gente começa a fazer umas reflexões, né? Poxa, o ano está passando, o ano está quase chegando no final, e o que eu fiz esse ano para mudar de lugar, para ser vista, ser ouvido, ser ouvida, mudar de cargo, mudar de função, mudar de setor, mudar a carreira, né? O que você fez de fato até então para poder fazer isso acontecer? E aí a gente começa, muitas vezes, o nosso início de carreira cheio de energia, né? A gente sonha e quer fazer e acontecer. E aí os anos vão passando, né, gente? A gente começa a ficar meio que desiludido. Talvez você esteja nesse lugar agora de se sentir desiludido, se sentir desmotivado, tipo assim, poxa, nossa, eu trabalho tanto, né? Eu me dedico tanto lá na fábrica, eu faço tantas coisas, eu chego em casa morta de cansado, e não tô vendo nada acontecer de bom para mim. Só tô ficando cansado, estressado, sem vontade de trabalhar, porque de fato não tô vendo oportunidades acontecerem, né? Então isso vai minando até o nosso gosto pelo trabalho que a gente escolheu, né? E principalmente quem já fez, né, já construiu a carreira pensando em estar numa indústria, isso é extremamente frustrante, porque você se forma, vai lá e faz todo um investimento, né? Outro dia falávamos disso aqui, quem fez graduação e pós-graduação, por exemplo, já investiu muito mais do que 100 mil reais numa graduação e pós-graduação juntos, né? Sem falar tempo, sem falar deslocamento, para chegar numa condição de estar lá 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos numa fábrica e não ver a carreira deslanchar, né? Então tem erros que a gente precisa realmente cuidar, porque não se trata só de trabalhar mais. Se trabalhar mais fosse de fato o caminho, eu tenho certeza que todos os gestores que estão aqui, que nem estão aqui ainda, mas que vão vir para cá, estariam muito bem reconhecidos, seriam gestoras muito seguras do que estão fazendo, muito bem remunerados. Aí, ó, 15 anos de indústria, Paulo. Se fosse tempo, né, Paulo? Não seria. Seria diferente do que eu tô falando. Só que, infelizmente, a gente tem esses problemas, né? De não, muitas vezes não saber onde está errando. E não é sobre ser técnico, né? Você, Paulo, muito bem deve saber disso. Não é sobre ser mais técnico ou ter mais conhecimento técnico, né? É muito mais uma capacidade que eu hoje, inclusive, ensino e passo muito isso para os meus, nos meus atendimentos de consultoria, é ajudar o gestor a alinhar as expectativas da diretoria e da equipe. Essa é uma habilidade que, se o gestor não consegue desenvolver, ele tem muitos problemas.
Porque se ele não consegue entender as expectativas do negócio, da empresa, dos donos da fábrica, e se ele não consegue traduzir isso para a equipe, e vice-versa, né? Entender as expectativas das pessoas que estão na equipe e traduzir isso para os donos, né, de uma forma que a gente consiga fazer um alinhamento entre as partes, não vai funcionar. Né? E em time, né, gente? Time de futebol, de basquete, qualquer time aí, o técnico é trocado, muitas vezes no lugar dos jogadores. Então, o gestor, o supervisor, o coordenador, muito provavelmente que não souber fazer esse alinhamento de expectativas das partes, ele é trocado. Né? Então, não se trata de tempo, não se trata só de ter habilidades técnicas, né? Então vai muito além disso, que é saber fazer esse alinhamento. E eu tenho certeza, porque eu também já caí nessas armadilhas, né, gente, que quando a gente passa despercebido em relação a esses erros, a gente cai em umas armadilhas muito facilmente. Não se trata de ser ingênuo ou não ingênuo, é realmente saber que isso, né, esses pontos que a gente vai falar aqui hoje são erros e não deixar com que eles aconteçam ou cercar para que eles não aconteçam mais. E a gente cai mesmo. E aí, no lugar de a gente ter um crescimento contínuo, quando a gente comete esses erros, a gente acaba tendo anos de frustração sem conseguir realmente chegar a cargos mais estratégicos, cargos menos operacionais, cargos melhor remunerados, né, que é, de fato, o nosso desejo sempre, né, no desenvolvimento da nossa carreira. É porque eu vejo muitos gestores talentosos, mesmo, muitos gestores talentosos que sabem um monte de coisa, mas que de fato eles estão estagnados, sem perspectiva. E faltam alguns ajustes, né? A gente fazer algumas correções de rota para poder deslanchar. E aí, muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas, não tendo acesso ao que precisa ser corrigido, não tendo acesso ao que é errado, o que não é errado para poder consertar, vão passar uma vida inteira dentro da fábrica, não vão saber onde estão errando e infelizmente vão ou desistir da carreira, ou fazer outra coisa, fazer uma transição, porque de fato não se encontraram dentro da gestão industrial. E se você olhar para as habilidades, as competências dessa pessoa, você vai naturalmente identificar que é um talento que está sendo desperdiçado. Então, quando a gente não consegue de fato ter essa evolução na carreira, a gente fica muito inseguro, porque os anos passam e a gente não consegue chegar onde a gente quer. A nossa autoestima, porque a gente começa a achar e duvidar das nossas próprias habilidades. Então, no começo você acha que consegue fazer certas coisas e de repente você fala, poxa, tá dando errado, então eu não sei fazer. Né? Então, esses erros, eles são situações que não são tão óbvias assim, mas que a gente precisa tratar no dia a dia. Que tá quase que nas entrelinhas e a gente não tá sabendo ver. Boa noite, Ademir, seja bem-vindo. E aí a grande questão é o seguinte, os líderes geralmente, os gestores de indústria geralmente caem em padrões de comportamento que reduzem muito as chances de evoluir. Então, sabe aquela frase que eu já disse aqui uma vez de a gente se acostuma com a paisagem? Então a gente se acostuma com os problemas, a gente se acostuma com as pessoas de difícil trato, a gente se acostuma com a falta de engajamento, a gente vai se acostumando inclusive com as coisas ruins. E isso é assim, aí que a gente não vai evoluir mesmo na nossa carreira. Então a gente começa a acostumar com um ambiente ruim, a gente começa a acostumar com as situações, sempre assim, não vai mudar. E aí você vai internalizando aquilo e realmente não vai provocando mudança. Né? E muitas vezes o desconhecimento dessas atitudes que eu vou mencionar agora, elas são avaliadas pela diretoria, só que eles não falam. Eles levam em consideração essas atitudes, mas eles não verbalizam isso. E aí, na hora de cogitar quem vai assumir uma próxima vaga de coordenação, de gerência, uma vaga mais estratégica, aquilo para eles é um filtro de decisão que eles nem sabem verbalizar. Eles nem sabem que aquilo é um filtro, mas eles acabam avaliando por esse filtro. Né?
Então, por isso que eu tô colocando aqui esses 3 erros, justamente porque se você evita, ou você sabendo já evita e já melhora, você com certeza vai passar pelo filtro de quem está avaliando você para as próximas vagas, né? Então, assim, à medida que a gente conhece e são erros comuns, que são cometidos assim de uma maneira muito corriqueira e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. E por que é importante falar disso, né, gente? Por que é importante a gente trazer aqui pontos em que, de uma maneira comum, os gestores acabam errando e que faz com que os nossos talentos sejam desperdiçados por aí? Primeiro, o impacto que a gente vê acontecer na vida pessoal e na vida profissional desses gestores. Então, a sensação de fracasso, desmotivação, desgaste emocional, problema de saúde. Outro dia eu fui atender um cliente, gente, que estava com monitoramento de pressão alta e falando que estava com crise de pressão alta. Então, percebe que esse tipo de situação que afeta a nossa saúde, ele vem de uma série de fatores de desmotivação, de sensação de fracasso, de você achar que dá conta de fazer uma coisa e de fato você não está conseguindo evoluir. Né? Então, isso também impacta a nossa vida pessoal de uma maneira muito séria e que a gente precisa saber sair disso. Outro ponto, o próprio desperdício, né, dos talentos. Quantas pessoas eu vi desistir da indústria? Quantas pessoas talentosas eu vi desistir da indústria? Porque de fato não tinham encontrado o caminho certo. Né? Pessoas que estavam eu jovem na carreira dentro da indústria, pessoas mais adiante, né? Pessoas mais avançadas na carreira, desistindo da carreira porque não tinham encontrado um caminho. Pessoas boas, né? De talento e que desistiram da carreira. Competitividade no mercado, ou seja, hoje em dia as empresas precisam de gestores que sejam não só eficientes, mas também de gestores que sejam visionários, ou seja, eu preciso ter uma visão de mercado, de empresa, de negócio, muito além de ter só uma visão de fábrica. Porque o impacto disso no negócio é muito grande. Então, se eu não sei, né, lidar com esses erros, eu tenho um problema muito sério em relação a isso. Né? Então, quem está assim hoje, né, com esse tipo de problema, ele fica para trás. Outro ponto, né, de um grande impacto, prevenir decisões erradas. Se eu, às vezes, resolvo mudar de empresa porque eu acho que aquela empresa ali não está me dando oportunidade, quando, na verdade, eu não consegui explorar as oportunidades nessa empresa. A minha forma de agir não foi suficiente para poder explorar isso. E aí, muitas vezes, a gente sai de uma empresa boa de clima, né, boa de remuneração, porque eu não soube trilhar os caminhos certos ali dentro. Então, já vi gente querer trocar de empresa porque achava que o problema era a empresa. E, na verdade, o problema está no gestor. Né? Tem situações que acontecem isso.